Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para falar sobre a síndrome da impostora. Eu, doutora Sinara Dantas Neves, a curadora ferida, tenho imenso prazer em receber vocês aqui nesse bate-papo ao vivo. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, síndrome da impostora. Olá, bem-vindos. Olá, Indy, Adriana. Olá, Adriana, que legal, que bom. Vamos ver se a sala enche para a gente falar de mais um transtorno de comportamento, né? Cujo nome cria assim um aspecto de curiosidade como os outros, não é? A gente falou, temos as lives aí já gravadas, viu, gente, no IGTV do A Curadora Ferida. Falamos sobre a síndrome de Dom Juan, a síndrome da boazinha e hoje vamos falar da síndrome da pessoa impostora. Algumas pessoas sempre me perguntam quando eu coloco a nomenclatura no feminino, né? Síndrome da impostora, está relacionado apenas a mulheres, né? E a gente precisa desmistificar isso. Quando a gente está trazendo no feminino, a gente está falando da pessoa, tá? Que de repente vai se identificar como portadora dessa síndrome da impostora. Então, é síndrome da pessoa impostora, tanto homem quanto mulher, certo? Oi, Deni. Ah, que legal. Tenho muitas coisas para trazer hoje. Fiz várias anotações. A gente vai fazer naquele esquema. Oi, Fátima. Fátima Dartef, gente, é a presidente da Associação Regional de Terapeutas de Família daqui de Salvador, Bahia. Ela sempre nos prestigia, nos apoia e faz toda uma divulgação desses trabalhos que são realizados pelo pessoal, né, da terapia sistêmica, não só daqui de Salvador, mas do Brasil todo. Então, estamos todos conectados. A gente tem a honra de ter colegas aqui discutindo e muitas vezes respondendo as perguntas que surgem, né, nos textinhos que vocês mandam aí no bate-papo, né, que nem sempre dá pra gente responder a todas as pessoas. Eu faço questão de fazer algo interativo, mas muito mais informativo, né? Então, eu termino dando continuidade a esse estilo aula de fazer lives, né? Tentando usar o tempo da live para trazer o maior número de informações sobre o tema e me coloco à disposição para responder a vocês através do direct. Eu me comunico bastante, gosto de saber das histórias e das experiências de vocês. Além disso, eu faço atendimentos virtuais, né, através de ligações de vídeo de WhatsApp, FaceTime, Zoom e qualquer outra ferramenta que seja mais favorável ao cliente, tá? Eu atendo individualmente indivíduos adultos, famílias e casais num processo de psicoterapia sistêmica e que é um processo interacional de co-construção. Nós vamos construir junto com o cliente, né, as bases para novos rumos que ele deseje tomar para a sua própria vida. Oi, Afonso. Oi, Isabel. Que bom ter vocês aqui. Olá, Analice. Espero que seja uma noite bastante proveitosa para vocês. Eu fico muito animada de trazer esses temas curiosos, né? E que muitas vezes nós nos identificamos a partir dessa possibilidade de termos acesso, né, a esses transtornos de comportamento que, na verdade, esse de hoje, né, a síndrome da impostora, o fenômeno do impostor ou síndrome da fraude, ele deveria ser um processo que a gente poderia identificar às vezes, tá? Em alguns momentos de transição ou de um novo desafio, em que surge, assim, naturalmente um processo mais ansiogênico, um processo mais de insegurança. Porém, infelizmente, algumas pessoas vão identificar aqui que são portadoras desse transtorno de forma permanente e não temporária, tá? E aí é com esse objetivo, com a possibilidade de estimular o autoconhecimento, que eu trago temas específicos e curiosos que fazem com que vocês entrem num processo de autoconhecimento mais profundo ainda. A sala tá enchendo, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que tá aqui, tá?
dizer que é um prazer. Ah, sim, eu tô super aberta para fazermos entrevistas, viu? As pessoas estão se colocando aí. A gente faz um processo de entrevista e a partir da entrevista você vai sentir se você se identificou e se sentiu à vontade em trazer, né, em dividir comigo aspectos tão pessoais que é a vida íntima de cada um. Havendo essa identificação, a gente parte para o processo, né, de iniciação a um processo psicoterápico. Tá bom? Então, vocês podem fazer a entrevista sem compromisso, tá? Pra gente sentir se a gente vai poder fazer um bom casamento psicológico, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começando assim, eu falei da denominação, né, que essa síndrome tem. Então, é chamado de fenômeno do impostor ou síndrome da fraude, tá? Eu fiz algumas anotações que quero trazer para vocês. Ela não é considerada uma patologia, tá? Não se trata, assim, de uma desordem psicológica reconhecida oficialmente. Não existe um CID para isso. Mas tem muitos livros e ensaios e artigos de psicólogos e de educadores que trazem a síndrome da impostora. E aí eu quero que vocês passem a perceber se vocês identificam algum traço em vocês. Essa síndrome ela pode aparecer de forma temporária ou de forma permanente, né, com uma frequência maior. E ela é caracterizada como um fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória, achando que não são tão capazes e subestimando as próprias habilidades, chegando a acreditar que outras pessoas menos capazes também são tão capazes quanto elas. Então, independente da preparação que você se dedicou, muitas vezes o reconhecimento do outro faz com que você interprete com menos valia. E aí a gente vai trazer alguns aspectos, tá? Essas pessoas, elas não se sentem geralmente pertencentes, não se sentem reconhecidas, não se sentem merecedoras. Claro que em algum momento da nossa vida a gente vai passar por um processo de não se sentir às vezes reconhecido ou às vezes não se sentir merecedor, né? Agora, quando isso se refere ao âmbito geral da sua vida, a tudo que você desempenha, e quando isso começa a acontecer de uma forma muito frequente, aí você tem que criar um alerta para observar se você não está sofrendo dessa síndrome, tá? Que é caracterizada pela incapacidade de acreditar nas suas próprias competências. Então, essas pessoas que permanecem tendo a sensação de que não merecem o sucesso alcançado, de que são meras fraudes, né? A sensação de que somos uma farsa. Meu Deus, eu sou uma farsa. E aí a gente vai observar as causas disso, as consequências, como amenizar isso e onde isso pode ter tido origem, tá? Porque na maioria das vezes as pessoas que sofrem desse transtorno de comportamento, elas vivem de um jeito de que não importa o que é que elas tenham realizado, não importa o que é que as pessoas pensam dela. No fundo, essas pessoas estão sempre convencidas de que são uma farsa, uma fraude, de que são impostoras. E aí, o que é que acontece? Elas terminam tratando qualquer prova de sucesso como um acaso. Como, por exemplo, se alguém reconheceu algo em você e eu sou uma pessoa, e aí a denominação é impostora, tá? Quem sofre dessa síndrome a gente caracteriza como impostora, denomina como impostora. Então, se de repente você se reconhece como portador dessa síndrome, o que é que acontece? Um elogio ou qualquer comprovação de sucesso tende a ser desmerecido por você. Então, muitas vezes você vai associar isso à sorte. Ah, não, eu fui tão bem naquela apresentação que eu fiz na faculdade, mas foi porque foi um caso em mil. Eu não sei o que foi, eu acho que eu gostei da professora, e aí eu me soltei, e eu desempenhei um bom trabalho. Então, você sempre vai criar uma justificativa a ponto de que você não entre em contato com a comprovação do seu sucesso. Muitas vezes você vai associar de que você estava no lugar certo na hora certa, ou então você vai associar um esforço extra que você fez. Não, isso aqui só aconteceu dessa forma porque eu virei 3 noites realizando esse trabalho. Então você sempre vai criar uma justificativa
para os elogios e o reconhecimento em torno ou da sua inteligência, ou da sua competência, ou de alguma habilidade pessoal que você, no fundo, sabe que tem, mas que rejeita o reconhecimento do outro, porque, no fundo, você se sente desmerecedor desses elogios, tá? Então, acreditar nas suas próprias competências é algo longe para quem está sofrendo esse transtorno de forma permanente, tá? O que acontece de forma mais frequente é você ter um sentimento de que você é uma fraude e você ter uma dificuldade de se apropriar desse sucesso, muitas vezes reconhecido pelas pessoas. E aí depois eu vou dar dicas aqui de como lidar com isso, tá? Então vamos olhar, acho que já deu para entender um pouco do que se relaciona a isso, tá? Esse transtorno, ele não aparece da noite pro dia. É claro que à medida que você vai se desenvolvendo, você deve reparar até que ponto isso foi aparecendo, a frequência com que isso foi aparecendo para você, né? Tem uma fundamentação numa crença básica, que é assim, a gente confunde muito, e quando eu dou aula, né, eu sou professora universitária há 20 anos, e sempre que eu dou aula, eu trago temas específicos da área psicológica, muitas vezes ligado até à organização, mas esse é um tipo de síndrome que não aparece só no ambiente de trabalho, tá? Você pode se reconhecer como um impostor no trabalho, no amor, né? Seja ele num casamento, num namoro e até numa relação de amizade. Então você vai se justificando como se a pessoa gostasse de você por algum outro motivo. Então, por exemplo, vamos ver, nas relações amorosas, como é que isso aparece, né? Eu falo muito de relação amorosa, eu estudo casamento, né? Eu sou uma pesquisadora da área da conjugalidade. Como é que isso aparece quando está relacionado às relações amorosas? Geralmente, a gente identifica que existe um sentimento de inferioridade e a pessoa vai dizendo, não é possível. Ele ou ela, né, só se interessou por mim. Nem sei explicar. Não, eu acho que é porque ele ainda não descobriu quem eu sou de verdade. É porque ele ainda não descobriu aquele defeito que eu tenho, né? Ou então, não, eu nem levo a sério, eu acho que ele tá comigo por um passatempo. Então você vai trazendo na fala sentimentos de inferioridade que, infelizmente, o seu parceiro ou parceira não serão responsáveis por resolver isso dentro de você. Às vezes você já entra no relacionamento sentindo, né, com essa sensação de inferioridade, que não é um lugar que o outro lhe coloca, mas é um lugar que pra você é habitual. E aí nas relações você termina entrando como o menor, né? E aí você, independente do olhar do outro sobre você, você se sente menor. Então você olha para o outro de baixo para cima, o que termina trazendo uma disfunção no relacionamento, tá? E aí a gente tem muitas teorias que trazem isso por trás. A constelação familiar é uma delas, né? Que diz que numa relação de amor, a gente deve se olhar de igual para igual, independente dos parâmetros sociais, econômicos, educacionais que cada um sustenta. Na relação, eu devo enxergar o meu parceiro, a minha parceira, como alguém no mesmo patamar que eu. Só que, infelizmente, você vai descobrindo aos poucos que você está se relacionando com uma pessoa que já carrega um sentimento de inferioridade. Mas voltando àquilo que eu estava falando da sala de aula, né, que um assunto puxa o outro, eu sempre trago temas ligados à autoestima e sempre estimulo o autoconhecimento. E aí, quando eu pensei em trazer essa síndrome, eu pensei em falar logo no começo de que a base do desenvolvimento desse transtorno comportamental vem de uma confusão que a gente tem em ser educado e ser justo conosco. Então, a gente aprendeu, né, ao longo do nosso desenvolvimento, que a gente deve ser educado com os elogios que nos fazem. E isso, às vezes, vai confundindo e as pessoas passam a não saber receber os elogios, não saber reconhecer o que vem para você. Então, geralmente, quais são frases habituais que demonstram esse tipo de comportamento? A gente, né, alguém elogiou minha blusa e eu falo assim, as suas ordens. Ou então, se eu for, né, de uma forma mais extrema, num sentido de que eu não sei receber o elogio, eu menosprezo a blusa.
A blusa que a pessoa elogiou, eu falo, Fé Maria, você gostou? Velha. Ou então, Fé Maria, foi R$ 15, comprei na loja de departamento. Isso vai demonstrando o quanto que a gente, para não demonstrar soberba, muitas vezes a gente entra num processo da crença de educação que a gente recebeu, que a gente tem que ser educado com o elogio, e se perde da possibilidade equilibrada de, sem soberba, receber o que lhe cabe. Sermos justos com o que chega, né? E geralmente são os outros que vão nos dando quem somos nós. A gente diz assim, né? É o outro que vai me oferecendo a mim mesmo o tempo inteiro, né? Muitas vezes o outro serve de espelho e de referência para muitos aspectos, né? Quantas vezes alguém elogia meu cabelo e eu falo, Fé Maria, meu cabelo tá até sujo, né? Levando em consideração essa crença entre a educação e não aparentar soberba, às vezes eu menosprezo, eu diminuo o valor daquilo que o outro está elogiando, né? E isso fica no nosso inconsciente. Então, em questões amorosas, em questões de trabalho, em questões de amizade, muitas vezes a síndrome vai aparecendo como um reflexo de uma crença limitante que você carrega. Então, por exemplo, se alguém disse a você, você é problemática, e aí você entra numa relação de amizade, por exemplo, e quando você está diante de um problema, se você não ficar vigilante, você entra em contato com essa crença. Ih, meu Deus, será que eu tô tendo problema de novo nessa relação porque eu sou problemática? Então, qual a medida de você reconhecer aquilo que lhe pertence? Eu sempre bato numa tecla de dizer que a gente só se submete quando não se reconhece. Falando de uma forma invertida, quem não se reconhece se submete. E quem é o grande vilão dessa história toda, né, desse transtorno comportamental? O outro. O outro termina sendo um grande fantasma. No fundo, a gente termina desenvolvendo um pavor pelo julgamento do outro, tá? Então, assim, é caracterizado como um quadro em que aparece ansiedade, um pavor de ser avaliado, né? Algumas pessoas crescem com esse pavor em ser avaliado. Geralmente, essas pessoas portadoras desse transtorno de uma forma mais permanente são pessoas que têm medo do fracasso. O erro que devia ser algo encarado como importante para o nosso desenvolvimento, para essas pessoas é algo apavorante. E elas se cobram, então a possibilidade de errar faz com que às vezes elas não galguem lugares que trarão para elas responsabilidades das quais elas vão ficar diante do julgamento do outro e elas não sabem até que ponto elas sustentam o julgamento do que vem sobre o trabalho que ela tem a desenvolver. Então, às vezes tem pessoas que negam determinados cargos, negam funções, não desenvolvem alguns papéis, pelo custo que é entrar em contato com o que vem do outro, né? Que é o julgamento do outro. Mas aí a gente vai num caminho de estimular o seu autoconhecimento, tá? E aí depois eu vou falar pra vocês formas de lidar com isso. Então, uma outra característica de pessoas que têm esse transtorno de uma forma mais permanente. Essas pessoas têm geralmente dificuldade em internalizar feedbacks positivos. A gente começou falando disso, né? E aí eu identifiquei esse equilíbrio entre ser educado, né? E medo de demonstrar um ar de soberba. Essas pessoas geralmente têm uma tendência a superestimar a habilidade dos outros. Por quê? Porque elas superestimam as suas próprias. Quantas vezes na clínica eu precisei falar para outra pessoa, ei, você está se achando muito importante, né? Porque é uma forma, às vezes, de sacudir o outro sobre as fantasias do julgamento com quem ele está se relacionando, né? Então, assim, você não é o centro do mundo para o seu trabalho ser o mais criticado possível agora mesmo. Enquanto eu tô fazendo a live aqui, tem várias outras pessoas fazendo lives. Então, eu estou aqui com algumas pessoas que escolheram prestigiar a minha live com esse tema. Se eu começar a entrar em contato com
o nível de formação e a possibilidade de crítica que vai ser gerada a partir do que eu falo de forma gratuita, como um bate-papo, com a minha boa vontade, trazendo aqui o que eu acredito ser, né, possível, e algumas ideias teóricas e também um pouco do meu pensamento a partir da minha prática clínica. Se eu começar a entrar em contato com as críticas que virão, possivelmente vai interferir na minha naturalidade da fala. E aí eu prefiro pensar que aquilo que a gente sempre ouve, né? Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. E aí eu, pronto, me coloco aqui online de novo toda semana para mostrar que eu não sei tudo, para trocar, para aprender com vocês, mas para poder gozar dessa possibilidade de sentir que eu faço uma diferença na vida das pessoas e que para mim é o suficiente. Que vão ter pessoas que vão se identificar, que vão ter pessoas que não vão se identificar e que isso é normal, isso é, o viver traz isso, né? Então, se eu quero evitar frustrações, eu vou me recolhendo. Até que ponto isso vai me prejudicar em outros âmbitos? Quantas pessoas deixarão de me conhecer, de saber a minha forma de estar no mundo, de saber como eu lido com algumas questões? Então, nessa balança do equilíbrio, eu acho que correr o risco de ser criticado e a vantagem de reconhecerem a minha capacidade, que é conferida por muitas coisas. Então, assim, eu coloquei aqui até para trazer para vocês. Às vezes, a gente tem títulos que confirmam um nível de sucesso na sua área de estudo ou trabalho. Mas se você tem a síndrome da impostora, se você deixa que ela apareça de uma forma mais frequente, o que é que acontece? Nem seus títulos sustentam essa idealização de que você é uma fraude, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, a gente é provado, a gente demonstra através de provas algumas competências. Então, as pessoas reconhecem a minha competência porque foi provada. Mas se eu quiser, se eu deixar que esse comportamento seja guiado pelo medo do julgamento e pela possibilidade de achar que eu vou ser julgada por não saber tudo, eu considero que isso aí vai ser algo que me paralise e me deixe de funcionar. E aí o que é que acontece? Cada vez que uma prova de sucesso é reconhecida pelo outro, que me traz muitas vezes isso de uma forma gratuita, como um reconhecimento ao que eu estou oferecendo. Cada vez que eu desmereço isso que vem, eu estou me afastando da possibilidade de olhar para a realidade, né? Do quanto que eu investi nesse conhecimento para estar aqui, do quanto que eu estudei, de quantos cursos eu fiz, né? De quanto eu me instrumentalizei para estar nesse lugar. Esses pensamentos vêm, é o que eu falei. Às vezes a gente se dá conta, em momentos de insegurança, em momentos de transição, a partir de um desafio que surge, eu posso sim ter um pensamento da síndrome da impostora. O que a gente tem que estar atento é para que isso não seja uma forma de funcionamento, tá? Então, tem duas formas que geralmente as pessoas recorrem quando o sucesso é transmitido através de uma outra pessoa. Às vezes a gente vai e se prepara e aí entra num processo de excesso de preparo. Porque se elogiarem, aí eu vou dizer, mas eu me preparei tanto, eu estudei tanto para falar aquilo ali naquela aula que o professor mandou, eu estudei tanto para realizar aquela cirurgia com êxito, né? E aí quando vem o elogio, eu falo, não, foi por excesso de trabalho, foi fruto da minha dedicação. Ou então, eu procrastino. E aí o que é que eu faço? Eu deixo para realizar as coisas em cima da hora. Como uma forma também de me afastar da possibilidade de me sentir e de receber totalmente o que vem pra mim. Então, às vezes, eu viro à noite fazendo, porque se o elogio vier, aí eu vou justificar pra mim, tá vendo? Se eu não tivesse virado à noite, isso não viria. Se isso é um comportamento frequente, é a hora de você ligar a lanterna. Então, já que eu tô falando dos comportamentos, eu ia falar das causas, mas vamos para os comportamentos, para a gente ver quantas pessoas vão se identificar, tá? E depois a gente vai investigar as causas, ok? Então, vamos lá. Primeiro aspecto, repare se você se tornou um workaholic insano. Alguém que está ali debruçado sobre o trabalho e que se esforça de uma forma extraordinária para encobrir
qualquer suposta inaptidão. Então, você nem precisava estudar tanto para realizar aquilo, mas você estuda de uma forma desenfreada, porque aí você acha que você está diminuindo a chance de ser descoberto como fraude, porque no fundo você acha que você é uma fraude, tá? Então, é um aspecto. Você se tornou um workaholic insano, liga a lanterna. Vamos ver um outro aspecto. Você tem se esforçado menos, né? Quantas vezes você encontra em alguns discursos alguém falar assim: ai, meu Deus, eu poderia ter sido um grande artista. Puxa, eu poderia ter sido um jogador de futebol. Eu poderia ter sido um grande líder. Será que você não poderia ter sido justamente porque para evitar ser e receber uma crítica? Então você, de forma inconsciente, segue um outro caminho por não ter identificado que, na verdade, o que é que você fez é menos doloroso para você que fez isso não tentar do que se expor ao julgamento dos outros. Será que você já fez isso na vida? Você poderia ir até mais longe, mas não vai, porque se você falhar, prefere que as pessoas pensem que foi por preguiça, né? Por desleixo, do que por burrice ou incapacidade. Terceiro aspecto. Você adota uma postura de discrição absoluta. Tipo assim, meu Deus, não quero que ninguém me veja, tá? E se isso não resolver, você vai tendo algumas mudanças. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo do julgamento do outro, às vezes optou por uma vida profissional como autônomo do que como funcionário de alguém passível de ser julgado, de ter o seu trabalho e a sua capacidade julgada, tá? E aí, o que é que você fez? Tô vendo que algumas pessoas já estão se identificando assim fiz com o meu mestrado. Pronto, é hora de cair na real e ainda dá tempo de você não poderia ter sido uma mestre, né? Você pode ser uma mestre, tá? Então vamos lá. Um outro aspecto, você usa seu carisma para conseguir aprovação? Você percebe que tem pessoas que usam de algumas habilidades sociais para causar uma boa impressão, já que elas não acreditam que o próprio intelecto é suficiente. É um outro indício, tá? Quinto ponto, você procrastina tudo o que pode, né? E aí, assim, como é isso? Você vai adiando o trabalho, você vai dando desculpas para si mesmo, tá? Então, você vai dando desculpa de que você... tá? De que não foi uma falha sua, não foi uma incapacidade, e aí você vai deixando para depois porque você acredita que você funciona bem sob pressão. Não, eu funciono melhor sob pressão, tá? E aí voltei, conexão, vamos lá. Eu acho que eu parei na procrastinação, né? De você achar que você funciona melhor sob pressão. Gente, tá tudo ok aí? Dá uma olhadinha aí, fala pra mim se tá ok. Tá ok agora pra gente poder continuar? Escrevam aí, que às vezes eu vou dando uma olhadinha nessas horas de coisas técnicas, é importante, tá? Você nunca termina nada, tá? Porque você tem medo que questione seu trabalho, seu talento e seu conhecimento. Obrigada, pessoal. Né? Então, assim, se você nunca termina nada, se criticarem, você diz, mas o trabalho ainda está em andamento. Ou então você diz pra você mesmo, não, eu tô só me aventurando. E aí você termina não terminando nada. É um dos indícios de que você tem muito medo de ser julgado. E que esse transtorno de comportamento pode se tornar algo frequente. Tá. Um outro aspecto, você apela para autossabotagem no trabalho. Você tem medo de se expor. Isso te gera ansiedade. E aí você faz coisas para minar qualquer perspectiva de sucesso. Porque se você se der mal, né? Aí a culpa foi do cansaço, foi da ressaca, por exemplo. Você tem uma reunião importante amanhã. E aí você resolve tomar todas, porque você tá muito ansioso para a reunião de amanhã. Mas você estava preparado para a reunião. Se de repente vem alguma crítica, ao invés de você entender que houve algo no seu trabalho que deixou falhas, você tem a justificativa de que foi por conta da ressaca. Gente, algumas pessoas já fizeram isso uma vez na vida, umas poucas vezes na vida, né? Mas se é sempre, se é de forma corriqueira, você precisa pensar até que ponto você está sustentando um comportamento
em que você se julga uma fraude para justificar a proteção em se expor e ser avaliado pelo outro, tá? Então, assim, é importante a gente pensar no que é que leva a isso, certo? Essas pessoas, elas têm problemas de autopercepção, de autorrealização e têm um aspecto perfeccionista extremo. E aí elas se perdem da realidade. E aí o que é que acontece? O cérebro tende a manifestar essa angústia através de algo palpável e visível aos seus olhos e aos olhos do outro, para te dar um sinal de que você precisa fazer algo por você. Quais são os sintomas? Muitas vezes por problemas gastrointestinais surgem enxaqueca, tensão, dor muscular, insônia, apatia, conduta de desordens nos hábitos alimentares, tá? E aí você percebe que você tá diferente, que você está tendo uma relação com o alimento diferente da que você tinha antes, quando você não estava vivendo esse momento de transição ou esse momento de um novo desafio. Esses comportamentos que caracterizam a síndrome não aparecem da noite para o dia. Tem uma série de condicionantes. Eles são considerados um construto multidimensional, tá? Você vai interiorizando alguns condicionantes ao longo da sua vida, como, por exemplo, você passou por episódios de humilhações no seu passado? Você teve nas figuras de autoridade ou nas figuras em que você considerava um afeto seguro, né? Você teve expectativas de que você não daria certo? De que você não dava pra nada, de que você era incompetente. E você cresceu acreditando nessa incompetência que trouxeram pra você muitas vezes como fruto da própria incompetência, tá? Você viveu num ambiente em que tinha muita pressão, viveu excesso de pressão, sua vida foi guiada por pressão. Você, a maior parte da sua vida, você teve uma carga muito grande de trabalho. Aonde é que você foi perdendo o senso de autoestima? Né? Até que ponto as pessoas com as quais você convivia ao longo do seu desenvolvimento sabiam lidar com conquistas? Isso é muito importante. Pessoas que foram criadas em que o ambiente... sempre as pessoas relatam que tudo foi conquistado com sacrifício. Se o dinheiro chega fácil, se elas conseguem realizar coisas da ordem do seu desejo e começam a ser remuneradas por isso, por algo que lhes dá prazer, essas pessoas começam a desenvolver uma culpa por estarem recebendo esse dinheiro. Porque vieram de um ambiente em que dinheiro é fruto de sacrifício. E como você não está gozando de um retorno financeiro oriundo de um sacrifício, mas sim de algo prazeroso, você se sente menos. E muitas vezes, quando sua irmã, alguém que foi também criado ali naquele ambiente, comenta sobre o retorno financeiro que você está tendo, ao invés de ficar feliz e aceitar isso como um elogio, você se sente culpada por ganhar mais do que sua irmã. Eu tô falando de um assunto muito sério, muito profundo, né? E que ninguém faz por mal. E que as pessoas ofereceram pra gente o que de melhor puderam oferecer, né? E que as crenças do que elas consideram como verdades, elas transmitem porque consideram que são as verdades para elas e que devem ser também benéficas a você. E aí, até que ponto você precisa revisitar essas crenças e poder se despedir um pouco delas, tá? Aonde começou o seu grau de exigência, uma autoexigência em excesso faz você desenvolver uma sensação de que você é uma impostora, tá? Como voltando àquele aspecto, né? Como é que as pessoas lidavam com conquista, as pessoas ao seu redor? Em que momento você foi se afastando do sentimento de autoconfiança? Tá? E aí você vai tentando compensar essa ideia de que você não tem capacidade ou que você não é muito preparado, se esforçando muito, tendo horas de trabalho, né? Pra você poder dizer a você mesmo que agora sim você tem direito a esse reconhecimento.
Se você veio de uma família que se sacrificou para ter, e você começa a ter um retorno sem sacrifício, você começa a trabalhar mais para você justificar e passar a aceitar esse dinheiro. Essa síndrome termina fazendo com que a pessoa tenha uma autopercepção menos qualificada diante de um determinado cargo, diante de uma determinada atividade que surge para ela fazer, diante de um companheiro amoroso, certo? Agora eu vou falar uma coisa para tranquilizar vocês. A maioria dos artistas, né, as pessoas que são públicas e que trazem para a sociedade suas obras, elas passam, né, muitas vezes por um período em que a síndrome da impostora se torna mais permanente. Então, por exemplo, Jennifer Lopez, ela dizia assim: apesar de eu ter vendido 70 milhões de discos, eu sinto que eu não sou boa nisso. Há uma ideia de uma sensação de fraude, de que não está certa, de que não devia estar nesse lugar de que está. Essas pessoas, elas passam por um processo que a psicologia social chama de identidade mito. Então, elas sabem quem elas são, mas existe uma identidade que os outros trazem, né, em mente sobre elas, certo? Que se chama em psicologia social identidade mito. E aí você fica entre, né, vamos falar aqui, Pelé e Edson Arantes do Nascimento, né? Quantas vezes ele deveria entrar em contato com Edson Arantes do Nascimento para muitas vezes não ir para um ar de soberba que o Pelé traria para ele, né? Quantas vezes a gente precisa entrar em contato com o nosso eu e pensar tudo que a gente investiu para estar oferecendo o que a gente oferece. E aí eu preciso abrir um adendo para o pessoal que trabalha com psicologia, né? Há uma expectativa de que as pessoas que trabalham com psicologia têm que ter uma vida pessoal perfeita, exímia, exemplar. E aí, ao longo do meu trabalho, e não é à toa que eu me denomino a curadora ferida, para trazer essa ideia de que quanto mais você reconhece as suas feridas, são elas que te tornam mais competentes para lidar com a ferida do outro. Porque a partir do momento que você escuta a ferida do outro, você vai entrando em contato com memórias das suas feridas e você termina trazendo na sua fala, no processo de co-construção terapêutica, algo de um lugar de propriedade, um lugar de fala que te humaniza diante daquele cliente, né? Ignorantes são as pessoas que acham que porque trabalhamos com psicologia, precisamos ter uma vida exemplar. Gente, se fosse assim, pneumologista e cardiologista não fumava. Quantas vezes a gente sabe o que é certo fazer, mas nós também temos a nossa terapia e o nosso processo, porque precisamos do olhar do outro e dessa co-construção também sobre a nossa vida. E nós precisamos nos libertar e divulgarmos que não existe essa exigência de perfeição. A gente deve ter um pouco de coerência entre o que a gente prega e o que a gente vive, claro. Mas não necessariamente ter uma vida exemplar por ter a profissão relacionada à área de psicologia ou de comportamento humano, seja qual for, né, a formação. Então, nós sabemos muito sobre comportamento humano porque inicialmente somos homens, somos seres humanos. Quantas pessoas, quantas psicólogas eu atendo que se julgam uma farsa, porque tem um cliente que está falando dos filhos, mas ela não tem filho. Gente, ela é filha. Ela é filha, ela tem sobrinho, né? As irmãs dela são filhas. Por que ela não pode falar? E o quanto que ela estudou sobre criança para estar ali diante daquele pai ou daquela mãe, ainda que ainda não seja mãe, né? Então, a gente precisa abrir o olho para isso e se perdoar, né? E saber que tudo tem um limite e que às vezes a gente tem condições de ajudar muito o outro por ter um notório saber, mas que esse notório saber não garante a sua vida como um exemplo, principalmente porque as relações da sua vida são formadas entre você e uma outra pessoa, no mínimo,
uma outra pessoa e as outras todas. Quantas vezes você sabe o que é certo, mas você está se relacionando com pessoas e sua irmã não sabe o que é certo como você sabe, o que é certo não, o que é melhor, né? Naquela situação. E as pessoas, a sua família de origem tá falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você estuda, mas ali você não é a terapeuta. E você não vai conseguir conduzir todos na linha do que deve ser esperado para uma família de alguém que estuda comportamento humano. Só foi um adendo que eu fiz para muitas pessoas da área, né, que temos aqui. Mas vamos voltar. Como é que a gente pode, deixa eu pegar minhas anotações aqui para eu não esquecer de falar nada, né? Como é que a gente pode lidar com isso, tá? Então, algumas pessoas falaram, ai meu Deus, eu tô me reconhecendo. Tem alguns pontos que eu falei, que a gente pode falar, na chamada eu digo assim, como você aprender a se autossabotar cada vez menos, né? Porque falar de síndrome da impostora é falar de autossabotagem. Você adia, recusa alguma oportunidade de trabalho por não acreditar que você não vai dar conta. Você não reconhece as conquistas que você adquiriu por mérito próprio, seja no âmbito pessoal ou profissional. Você não se sente pertencente a um lugar, a um trabalho, a um relacionamento. Você foge de situações porque você acredita não dominar. E aí você foge e deixa de entrar em contato com uma nova Sinara, né? Uma nova pessoa, um novo eu. Quando você ultrapassa aquilo que te amedronta, você vai estar se levando para um novo lugar de autoconfiança muito grande sobre você mesmo e sobre as possibilidades, né, de poder se olhar com mais amorosidade e menos exigência. Né? Quantas vezes você perdeu um cargo ou perdeu oportunidades em atividades cotidianas? Isso tudo é autossabotagem. E é isso aí que a gente precisa aprender a se livrar. Escolha um objetivo, não foque no erro. O erro é importante para o desenvolvimento. Muitas vezes a aceitação dele é muito difícil. Para quem sofre da síndrome, é um caos, né? A pessoa se afunda, mas é a partir do erro, é a partir da dor que você mais aprende. As passagens mais felizes da nossa vida, nós temos memória. Mas as passagens mais dolorosas, não temos só memórias, como temos marcas profundas. Né? Quando a gente cai de bicicleta, tem ali uma ferida, o cascão surge, às vezes a ferida cicatriza, mas a cicatriz fica ali como uma memória daquela dor. Então os momentos dolorosos são momentos que servem como molas propulsoras, tá? Eles deixam marcas mais profundas do que os momentos felizes. E você vai fugir disso? Deixa eu te contar uma coisa, e eu vou chegar bem perto. A polícia dos sem talentos não vai chegar para te prender. Sinara, o quê? A polícia dos sem talentos, ela não vai aí na sua casa bater na sua porta para te prender, não. Você precisa se lembrar de quantos aumentos salariais você teve, quantas promoções, quantos prêmios, quantos elogios, quantas coisas boas você já realizou, com esse senso tão crítico de que você é uma fraude. Imagine se você se libertar disso. Aonde você vai chegar? Você já conquistou muita coisa carregando a síndrome da impostora. Tá na hora de se livrar. Vamos ver como? Vamos lá. Primeiro, compare sua autoavaliação com a opinião dos outros. Não é possível que está todo mundo errado e você certo. Você é um cocô e todo mundo é maluco. É assim? Pelo amor de Deus, né? Um outro aspecto. Compare, né? É a opinião dessa pessoa com o que você carrega sobre você. Certo? Um outro aspecto. Se dê a oportunidade de competir. Se algo der errado, ok, foi aprendizado. O que não pode é você achar que você vai perder algo antes de começar. Outro aspecto, compartilhe seus temores. Tá com medo? Converse com alguém que você confia. Né? Quantas vezes eu, antes de entrar ao vivo, falo para os meus filhos, ai meu Deus do céu, eu vou entrar ao vivo. E alguns dos meus, né? Eu tenho 2 filhos, um dos meus filhos falou hoje, poxa mãe, mas você entra ao vivo toda semana, você fica preocupada? Claro, é uma responsabilidade. Né? A gente tem medo. Não pense que aquele artista, quando vai para o palco, não sente medo, não. Muitos deles já deram depoimentos, né, nos bastidores, dizendo que estavam morrendo de medo e são atores há 30 anos. Atores, né? E aqui eu não estou ensinando. Eu estou só representando o meu papel de psicoterapeuta, de investigadora, tá? Mas eu não estou ensinando. Vamos lá, para o tempo dar certinho.
Um outro ponto, aceite os cumprimentos e elogios ao invés de jogá-lo no seu lixo mental. A gente tem um lixo mental que a gente acredita que não é merecedor. Antes de jogar no lixo mental, aceite, receba. Nas aulas que eu dou, eu sempre ensino as pessoas a receberem os elogios. Eu digo assim, as pessoas que me oferecem coisas, eu aceito. E às vezes elas oferecem por educação. Aquela educação que eu falei da crença do começo, né? E aí elas se lenham, porque eu aceito. Se eu estiver almoçando com um colega e ele falar por educação, não, Sinara, deixe, eu pago. Ou eu aceito, eu falo, obrigada. Sabe por quê? Porque eu acho que se eu estou recebendo, é porque eu já ofereci. Ele está me dando porque ele está agradecido a algo que eu fiz, com certeza, na vida dele, por ele, pela companhia de estar comigo ali, o prazer que é estar comigo, eu recebo. Então, se vai na intenção de educação, eu vou fazer para ser educado, comigo não façam não, viu? Porque eu recebo. Eu recebo coisas que às vezes meu pai fala, menina, não sei como é que você aceitou isso. Eu aceito. Claro que eu aceito, eu não pedi. Veio. Eu aceito. E aí meus alunos adoram quando eu conto isso, né? E aí, gente, o aspecto mais importante de todos, peçam ajuda especializada. Procurem terapia, né? Não dá, eu sempre digo assim, aspectos emocionais, o tempo sozinho não cura, não. Suas dores emocionais, se você fica parada aí, ó, 2 meses parada, isso aí é bom para fratura, vai consolidar o osso, aí vai ficar massa, pronto. Para fratura o tempo é essencial, né? Uma cicatriz vai formar o cascão, depois o cascão vai cair, massa. Aspectos emocionais tem que ser autoconhecimento enquanto o tempo passa. Então leia, procure se informar, procure entrar em contato com o que você está identificando em você. Não é um defeito, não é um problema, né? É um traço de personalidade. Houve algum momento que você achou que funcionando assim você se protegeria de alguma coisa, tá? Então assim, o julgamento do outro é nosso maior fantasma. Pense assim, que lugar eu tô colocando o outro? Que lugar o outro ocupa em mim? Quem é esse outro? Às vezes vem uma coisa de uma pessoa e você para assim, mas quem é essa pessoa na minha vida que me fez tão mal, que eu fiquei pensando tanto? Ah, Sinara, você nunca viveu isso? Vivo, gente, vivo horrores. E eu preciso, às vezes, de uma figura de importância pra mim. Me dizer, epa, você vai ficar assim por causa de fulano, de cicrano, de beltrano, daquela pessoa do seu trabalho que nem sabe quem você é, né? Que só lhe conhece ali, naquele papel, no desempenho daquele papel, tá? E aí eu, preciso dessa pessoa. Então, assim, compartilhe seus temores. Eleja alguém, né? Que você possa falar do que você teme. Porque aí esse temor vai perdendo a intensidade, né? Você vai dissipando esse temor, tá? E quando você perceber, você já é uma outra pessoa. As pessoas têm muita dificuldade de demonstrar o seu valor para a sociedade. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso, né? Que recursos você está buscando para se livrar desse temor, né, imenso, enorme, que faz com que você se prejudique, né? Se torne inferior aos olhos do outro. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando, tá? Pra ver, assim, se eu consigo fazer alguma coisa mais de interação aqui, interacionista. Não sei, fugiu aqui agora, o ao vivo tem isso. Interativa, pronto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês foram colocando, porque a gente aprende muito com o outro. A autoconfiança, quando fica minada, nos faz buscar uma justificativa para tudo. É incrível. Muitos elogios, muito obrigada, recebo. Fiz com muito carinho, planejei horrores estar aqui, né? E mereço esses elogios sim, sou grata. Vamos começar a praticar, não é isso? Então, que belo esse pensamento de sermos curadores feridos, nos humaniza diante da vida e do outro. Pedagogia também, sim. Antes de ser qualquer coisa, somos pessoas. Amei essa fala. O nome A Curadora Ferida revela isso, sim. Com certeza. Somos todos falhos, descobrindo o que é coberto, né? Medo de encarar, quantas verdades. Você é maravilhosa. Oh, que ótimo. Vocês também são. Eu fico motivada, né?
Ô, mulher retada, adorei. A polícia dos sem talentos, gostou, né, Marisa? Isso mesmo, a polícia dos sem talentos. Que polícia dos sem talentos é essa, né? Quando nos libertamos do medo é um alívio, né? Como fazer para receber esses elogios? Pensar que todos eles vêm por algo que você ofereceu. Você não está pagando as pessoas, né? Elas estão expressando gratidão por algo que você ofereceu. Então receba, guarde no seu coração e perceba a sua importância. Vai com medo e enfrenta com coragem. Isso mesmo, adorei a Adriana, colega nossa. Tenho aprendido isso, também faz parte da linguagem do amor. Tem gente que gosta mesmo de presentear. Terapia é vida. Ah, eu amo seu sotaque, a internet possibilita isso, né? Meu sotaque é bem soteropolitano mesmo, tá? Pronto, li tudo aqui que vocês foram colocando. Preciso explicar algumas coisas pra vocês. Na quarta que vem, eu não vou fazer a live, porque é o primeiro dia da curadoria que eu ofereço, né? Já é uma nova turma. As outras turmas, tivemos pessoas muito especiais fazendo parte. Eu não sei se todos aqui conhecem esse trabalho. O nome do trabalho é uma imersão sobre o amor. A gente vai olhar para que lugar você colocou o amor na sua vida, desde a vida intrauterina, como é que você foi recebido. Ó, meu pai tá falando aí, ó, essa é minha filha, tá vendo? Então, eu tenho todo o apoio da família e, na verdade, as pessoas que sofrem da síndrome da impostora, muitas vezes elas são pessoas que têm uma crença de que não tem apoio de ninguém e, às vezes, isso é só uma crença, tá? Então, eu vou oferecer nos dia 30/9, que é quarta-feira, quinta e sexta, 1 e 2 do 10, esse trabalho é um trabalho lindíssimo, tá? São 6 horas ao vivo comigo pra gente poder dar uma olhada no amor na sua vida. Que lugar que você colocou o amor? Quais são as distorções que você, de repente, passou a ter a partir dessa temática, muitas vezes causadas por dores, por términos, né? A gente vai analisar essa capacidade de superação que você teve e a possibilidade de você fazer as pazes com o amor, não necessariamente o amor de uma vida conjugal, uma vida a dois, mas o amor. Quantas vezes você entra já numa relação de amizade, né? Achando que vai ser ferido porque você carrega uma crença familiar ou estrutural da sua composição enquanto sujeito, de que não dá para acreditar em ninguém, ninguém é confiável. E a gente vai poder entrar em contato com essas crenças. É um processo em que eu falo durante as 3 noites, vocês só escutam, só liga a câmera quem quiser. No sábado eu ofereço gratuitamente, eu nem vendo isso no card, né? A possibilidade da gente passar mais 2 horas num processo interacional. Aí sim vocês vão me dizer o que aconteceu durante essas 3 noites, né? O que é que você foi entendendo sobre você e a sua família. Nós vamos visitar a relação com seu pai, a relação com sua mãe, a relação com seus irmãos, através de 6 horas. Depois nós temos mais 2 horas no sábado, gratuitamente, para eu entrar em contato com esses processos, como é algo que mexe, que é profundo, prazeroso, tá? É profundo, sem deixar de ser prazeroso. Eu ofereço essas 2 horas ao vivo, sem conteúdo, para entrarmos num processo de conversação e vai se expor quem quiser. Quem não quiser, nem abre o link no sábado e faz só a curadoria na quarta, quinta e sexta. São 2 horas ao vivo, mas esses encontros ficam gravados e vocês poderão assistir quando quiser, a hora que quiserem, durante 2 meses. Eu deixo disponível durante 2 meses para vocês, tá? Quem tiver interesse, tem uma bolinha no destaque aí, só falando dessa imersão, tá? Que começa na quarta que vem. E fala comigo por direct, tá? A inscrição é feita comigo pelo direct. Eu tenho só 6 vagas, tá? Já é quarta que vem. Por isso, na quarta que vem, eu não vou fazer a nossa live, que eu também fico muito feliz de estar fazendo. Não são só vocês que ganham, eu ganho demais, demais mesmo, tá? Eu volto então na outra semana com Luísa Ricota fazendo uma live de hoje a 15. E aí, de hoje a 15, a gente tem Luísa Ricota, que é uma parceira com a qual eu estou desenvolvendo outro trabalho também, dia 16 e 17 do 10. Eu e ela vamos falar sobre o que aprendemos com o casamento dos nossos pais e recriamos nos nossos vínculos de amor. Quem já fez o trabalho de términos, a maioria das pessoas estão se inscrevendo nesse outro, porque gostaram de mexer, de futucar,
de poder trabalhar o autoconhecimento de forma terapêutica sem ser num processo terapêutico. Quantas pessoas não têm acesso a um processo terapêutico por algumas crenças ou por questões financeiras? E aí a gente faz um trabalho terapêutico, né, que não é adquirido a partir de um processo terapêutico. Se você tiver interesse, eu estou aberta a te receber também e te ajudar nessa caminhada da vida em que eu aprendo tanto com vocês. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram mais. Fui da primeira turma, excelente curso, participe, excelente oportunidade. Adoro a leveza, a clareza e a verdade do vivido que você aborda. Tu és instrumento de bênçãos, amém. Uma linda oportunidade. Então, assim, espero vocês, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, entrem pelo direct, conversem comigo. E se vocês acharam o conteúdo da live interessante, passem para as pessoas. Vamos ajudar as pessoas a se sentirem mais pertencentes, reconhecidas e merecedoras daquilo que desempenham na vida. A gente precisa perceber que estar vivo é uma oportunidade. E a gente não pode deixar que uma crença limitante, né, é algo tão batido falar esse termo, mas na verdade é o que enraiza toda essa síndrome. Muitas vezes são crenças limitantes, né, ou temores de possíveis frustrações, sendo que você está se afastando da maior frustração, que é a frustração de você se reprimir e deixar de ser quem você é, ou de ajudar os outros, ou de dar a possibilidade das pessoas poderem também ter ganhos com o conhecimento que você trabalhou tanto para ter, que você investiu seu tempo, que você investiu seu dinheiro, e você tem provas objetivas de que você é capaz, de que você é competente, mas quando o seu eu interior não te autoriza, você fica paralisado na idealização de uma possível frustração. Quantas pessoas fazem uma faculdade inteira e não se autorizam a atuar? Né? É forte. A gente precisa entrar em contato e espalhar esse conteúdo para que as pessoas não subestimem mais suas próprias habilidades, para que as pessoas passem a acreditar mais em si, né? Medo, como a colega falou, vai com medo, lá você encontra a coragem e daqui a pouco você já está realizando. E esse retorno que eu recebo do que o meu trabalho está desenvolvendo, que o meu trabalho está promovendo na vida das pessoas, é o que me faz estar aqui toda semana, sabendo que eu sou alvo de crítica, porque quando você se expõe, naturalmente a crítica é resultado dessa exposição. E eu prefiro entender, como a maioria das pessoas me disseram quando eu entrei nessa coisa da internet ao vivo, surgem os haters só quando você tá muito famosa, só quando você tá incomodando. Então eu prefiro acolher também as críticas, peneirar quem é essa pessoa, né? Que tipo de julgamento foi, o que é que ela tá dizendo sobre ela mesma quando ela me critica, qual a intenção dela comigo, e tentar fazer, colocar nessa balança, né? Coragem a gente encontra no caminho, isso mesmo. Muitas pessoas mobilizadas, mas eu espero que seja uma mobilização para remexer e usar como uma mola propulsora, tá bom? Então vamos lá, um beijo, boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui, até daqui a 15 dias, mas eu tenho certeza que essas vagas vocês vão correr para preencher também, porque quarta-feira não tem live porque começa a curadoria comigo. Um beijo, já apareceu o reloginho aqui, fica gravada a live até de hoje a 15, todo mundo aqui comigo, tá bom? Tchau, tchau, boa noite, foi um prazer.